Olá, bom dia turma! Vamos continuar as nossas aulas e hoje nós vamos iniciar falando sobre indirect speech. Essa parte da gramática, ela vai estar no presente, certo? E aí eu pergunto a vocês, o que é o indirect speech? Então, indirect speech é um discurso indireto, ou seja, é registrado a fala do personagem sob influência de parte do narrador. Então, por exemplo, eu vou dizer o que outra pessoa falou, o que outra pessoa disse. Como, por exemplo, digamos que Maria falou que ia para a praia, certo? Então, Maria disse, eu vou para a praia. Então, a utilização do indirect speech vai ser quando eu for falar o que Maria falou. Como, por exemplo, eu vou dizer, Maria disse que ia para a praia. Então, o indirect speech, no present, ele vai para nós dizer a fala do narrador, certo? Ou seja, o que ele falou. Então, nesse tipo de discurso, os tempos verbais são modificados para que haja entendimento quanto à pessoa que fala, certo? Então, geralmente, nesse tipo de discurso, nós citamos o nome de quem fez a fala ou vai fazer algum tipo de referência, assim como no exemplo que eu citei para vocês. E nesse indirect speech, o verbo bastante utilizado é o verbo say, certo? É um verbo que ele vai dizer o que outra pessoa disse e ele está no presente. Lembrando que verbos no presente, se estiverem na terceira pessoa do singular, o que nós fazemos? Nós acrescentamos um S, certo? Então, para a terceira pessoa do singular, ele vai ficar says, certo? Para as demais pessoas, ficar say, ok? E aí, na página 84, nós temos falando um pouco sobre o indirect speech no present tense. Isso que eu acabei de falar para vocês. Na questão 1, nós temos alguns verbos numa primeira coluna, algumas frases, na verdade, numa primeira coluna e na segunda coluna. Vocês irão dizer quais são as frases que estão no direct speech e quais são as frases que estão no indirect speech. Então, como eu falei para vocês que o indirect speech é eu falando algo que alguém falou e o direct speech é eu falando o que eu realmente falei, o que eu estou falando, tá? Vocês vão dizer qual dessas colunas está o direct speech e qual a coluna que está o indirect speech, certo? E na terceira questão, vocês irão sublinhar a opção correta. Lembrando que a opção correta ela está entre barras, vocês irão sublinhar apenas uma delas. Na quarta questão, diversos voluntários eles estão em uma chamada, como vocês podem ver aí. E aí vocês irão escrever o que eles estão dizendo, certo? De acordo com o que eu acabei de falar, com o indirect speech. Lembrando do uso dessa palavrinha say, que é quando nós utilizamos quando formos falar o que alguém já havia falado, tá? E aí, vocês irão para a página 85, certo? Onde tem o vocabulário, que está aqui, ó, nessa página. Vocês vão ver que ela vai falar um pouco sobre algumas formas de palavras, certo? Então, vocês vão ver uma lista de palavras e vocês irão escrever as formas de adjetivo delas. Sempre que necessário, olhando no dicionário, certo? Então, o adjetivo de algumas palavras, eles são diferenciados de acordo com a palavra que se trata, certo? Então, como por exemplo, helper, que é a primeira palavra que está aí. Helper é uma palavra, porém, o adjetivo dela será helpful.
Então, veja que há essa diferença quando se trata de um adjetivo e quando se trata de uma palavra. Vocês irão fazer essa pesquisa no dicionário, lembrando que a segunda coluna que vocês devem escrever são a forma, escrever os adjetivos dessas formas, tá? E no reading, na página 86, vai falar um pouco sobre volunteer guidelines. Algumas atividades voluntárias, como vocês podem ver aí nas imagens, e o texto vai falar um pouco sobre fun in the sun, certo? Ou seja, é algo interessante, algo engraçado no sol, ao ar livre. Então veja que tem diversas atividades que podem ser realizadas ao ar livre, como mostra aqui nessas imagens. Nós temos o swimming, nós temos sing-alongs, arts and crafts, team games. Então, de acordo com essas atividades, com esse texto da página 86, vocês irão responder a questão 1, 2 e 3, tá? Na questão 1, vocês irão observar essas imagens e vocês vão escrever responder essas perguntas. Que diz assim: What do you think fun in the sun is? O que você acha dessas atividades realizadas ao ar livre? Na letra B diz assim: What might a volunteer do there? Você seria um voluntário para essas atividades? Ou seja, você seria um voluntário para estar juntamente com essas crianças, com esses jovens? E aí vocês irão ler esse texto, certo? E escrever o nome dessas atividades de acordo com as imagens, certo? Vocês precisam ler o texto, que dentro do texto vai estar lá o nome dessas atividades praticadas ao ar livre que mostram nas imagens. Na questão 3, vocês irão ler essas frases e irão marcar. Se for verdadeira, vocês marcam T. E se for falsa, vocês marcam F. Certo? Lembrando que todas essas frases estão no texto, tá? Então, o texto diz assim: Fun in the sun. Thank you for your interest in becoming a volunteer active organizer. You should join us to develop your leadership skills. This program is a wonderful opportunity for teens to work on this. Volunteers assist our staff in plan and leading all of our fun weekend activities for young children. These include field trips, arts and crafts activities, swimming, sing-alongs, team games, and much more. You should not think that you will only have fun here. It's important to be truly committed to be volunteer. Before applying to become a volunteer, please read these guidelines. 1. You must be available for at least 4 Saturdays and Sundays between June 16 and August 15. 2. You must be at least 14 years of age. 3. You must not send your application form without your parents' or guardians' signatures. 4. You must include your 3 top choices for fun activities on the form, in order of preference. You must not nominate the same activity more than once. 5. You must send the form to me by Friday, May 2 to the email address below. Successful applicants must attend the Teen Volunteer Orientation course. If you have any question, please do not hesitate to contact me, Emma Robinson, @72@funthesun.com. Então, pessoal, esse é um texto que vai falar um pouco sobre essas atividades, como eu falei para vocês, que são atividades onde estão lá jovens voluntários que vão estar lá seguindo essas crianças, esses jovens, tá? Então, dúvidas, podem mandar mensagem e quando finalizar, mandem a foto para mim, tá? Beijos, até a próxima aula.